Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 11 de maio. Nós estamos com um alimento diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 2, a cumplicidade na obra do Senhor. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 2. Destinatário Timóteo, parte 1. Ó Senhor Jesus, o Senhor vai mostrar para nós que destinatário da Epístola a Timóteo é uma pessoa e não uma igreja. Senhor Jesus, mas era uma pessoa a quem que estava obedecendo, que foi fiel ao procedimento. Senhor Jesus, a obra do apóstolo, ele foi cúmplice com a obra do Senhor, porque percebeu que essa obra é do Espírito. Para a gente realmente cumprir a obra do Espírito, a gente precisa estar no Espírito, Senhor Jesus. Mas óbvio que Deus escolhe pessoas que coloca à frente para ter direção, para buscar direção diante do Senhor. Isso é uma grande responsabilidade. Mas no meio disso tudo, o inimigo quer vir com engano, com mentira, Senhor Jesus, aflorando o nosso ego, Senhor Jesus, nos corrompendo, para que a gente comece a questionar a palavra, comece a questionar toda a direção de Deus. E a gente precisa cuidar disso, purificando o nosso coração, sendo imunizado dos ensinamentos diferentes, seguindo de perto a palavra profética, buscando diante do Senhor sabedoria, entendimento, Senhor Jesus, para levar adiante a vontade de Deus. Nós precisamos cumprir a sua vontade. Ele determinou todas as coisas e é o Espírito que vai nos direcionando, nos consertando o caminho. Hoje nós estamos aqui para crescer em vida e ajudar outros também a crescer em vida. Estamos aqui para preparar a noiva, preparar os vencedores. E que o Senhor nos ache fazendo assim, para que nós também sejamos achados no meio dos vencedores, aqueles que vão reinar com Cristo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gênesis capítulo 24, do versículo 1 ao 4. Ó Senhor Jesus. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Ó Senhor Jesus. Zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A palavra profética para a igreja nos tempos finais. Ó Senhor Jesus. É fato que Satanás tem agido ao longo das eras propagando o engano mundo afora. Nos tempos finais, porém, temos visto que ele também tem tentado introduzir a mentira na igreja. Ao escrever sua primeira carta a Timóteo, Paulo orientou a que advertisse alguns que já naquele tempo ensinavam diferentemente. Ó Senhor Jesus. Precisamos ficar atentos às investidas de Satanás, que tenta infiltrar o engano na igreja. Nesse momento, não nos referimos a ideologias que trazem deterioração moral, mas nos referimos especificamente a ensinamentos diferentes que são muito sutis. No tempo de Paulo, alguns já questionavam a direção dada às igrejas. O homem natural é ambicioso e procura angariar seguidores. Mesmo que haja boa intenção, devemos sempre tomar cuidado, pois nosso coração é ambicioso e corrupto. Todos nós, até mesmo aqueles que são mais espirituais, devemos limpar nossa consciência todos os dias. Se queremos avançar, fiquemos atentos às ações de Satanás,
E não permitamos que ensinamentos diferentes entrem na igreja e nos impeçam de avançar. Ó Senhor Jesus. A forma prática de ser imunizado contra os ensinamentos diferentes é seguir de perto a palavra profética. À medida que a ouvimos e praticamos, a realidade de Deus, que é verdade, nos constitui. Quando fazemos isso com um coração puro, coletivamente como igreja, nós nos tornamos a coluna e base da verdade. Agora, para alcançar essa condição, devemos saber como funcionam as coisas na casa de Deus, bem como em sua obra. É sob esse ângulo que falaremos sobre as epístolas a Timóteo. Ó Senhor Jesus. Leamos Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Como noivo, o Senhor Jesus já cumpriu a parte que lhe era devida. Ele se encarnou, habitou entre os homens cheio de graça e de verdade, viveu em total obediência a Deus Pai, e na véspera de sua morte disse: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Assim partiu Jesus rumo à cruz, crendo que Deus o ressuscitaria. E no dia da ressurreição Deus disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Após o filho, que é o noivo, cumprir sua missão, ele está aguardando que sua noiva, a igreja, seja preparada. Hoje, o Espírito está preparando a noiva para se casar com Cristo. Ó Senhor Jesus. A história do casamento de Isaac, filho de Abraão, ilustra bem o que estamos falando. Abraão pediu a seu servo mais antigo, que administrava todos os bens de sua casa, que preparasse uma noiva para seu filho. Abraão prefigura Deus Pai. Isaac representa o filho. E o servo mais antigo, o Espírito, o qual tem trabalhado em nós, preparando-nos para o casamento. Ó Senhor Jesus. Quando desfrutávamos das cartas de Paulo aos Tessalonicenses, o Senhor nos despertou sobre a proximidade de sua vinda, o que mexeu profundamente conosco. A partir desse sentimento, buscamos comunhão com o Senhor, e Ele nos deu indicações de que os livros mais adequados para os próximos estudos seriam 1 e 2 Timóteo. Após esse sentimento ter sido confirmado por outros irmãos que ombreiam conosco a obra do Senhor, concordamos que essa era a direção do Espírito para as igrejas nestes tempos finais. A comissão que o Espírito nos deu é preparar a igreja para se encontrar com o Senhor, é preparar a noiva para se casar com o noivo, é ajudar os irmãos a ser vencedores. Mas, de maneira prática, o que significa preparar a igreja para a volta do Senhor? É sobre isso que falaremos amanhã. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, qual é a importância da palavra profética nos tempos finais? Senhor Jesus. A palavra profética tem um destino, né? Ela tem uma obra a realizar. E é o que? Nos constituir. Nos constituir com a verdade. E também nos imunizar contra os ensinamentos diferentes. Senhor Jesus. Não é só uma questão de entender a palavra com a mente, mas realmente procurar entender a vontade do Senhor, a direção do Senhor no Espírito. Por isso que mostrou para nós a Amém Diário que hoje a obra do Espírito. Ele é o servo mais velho. Ele é aquele que está cuidando de todas as coisas do Pai. O Espírito sabe como nos conduzir, né, diante das coisas do Senhor. Não é simplesmente seguir sentimentos, Senhor Jesus, mas ver se está vindo do Senhor. Ó Senhor Jesus. E a comunhão ela nos ajuda. Ele mostrou, né, que para a gente ser imunizado, a gente precisa realmente ser constituído com a verdade. E com um coração puro, Senhor Jesus, a gente traz a igreja para a coluna e base da verdade. Então não é algo individual, precisa ser do corpo, aquilo que todos podem praticar, aquilo que todos podem avançar. Essa tem que ser a nossa preocupação sempre, né, em gerar edificação. Se você gera edificação, Senhor Jesus, isso te ajuda a ser guardado, né, de corrupção, de pensamentos diferentes, Senhor Jesus, e sempre buscar, né, com muita humildade, sempre purificando o coração, né, a direção do Espírito, a direção do Senhor para as coisas. Isso é bênção, ó Senhor Jesus. E meu ponto-chave de hoje, cooperar com o Senhor e os irmãos na preparação dos vencedores, ó Senhor Jesus. A gente tem que perceber que tem dois lados da moeda, né? A gente precisa cooperar, né, com o Senhor e ao mesmo tempo cooperar com os irmãos, gerar nos irmãos, né, Senhor Jesus, o aperfeiçoamento, a perfeição, para que eles possam se tornar vencedores. É assim que a gente vai cumprindo a vontade de Deus.
não é fazendo uma coisa, fazendo outra, eu vejo isso, eu quero aquilo, não, mas é realmente ver o que vai edificar cada um. E para isso a gente tem que estar conectado com o Senhor, para realmente gerar vida para as pessoas, para sempre manter os irmãos conectados no Senhor. É isso que nos guarda, nos salva e também salva os ouvintes, salva aqueles que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Que o Senhor possa nos manter no caminho de simplicidade, para a gente realmente cooperar com a sua vinda, cooperar com a palavra profética adequada para o tempo do fim. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente precisa realmente estar muito atento a essa palavra, né? Como eu sempre tenho falado, uma palavra está complementando a outra. Senhor Jesus. A gente tem recebido base, né? Ontem, no Alimento Diário, o irmão veio compartilhando da onde que veio tudo isso. Lá atrás, ó Senhor Jesus, o Senhor, os irmãos têm mostrado muito para nós, qual é a nossa origem. Mas a vida da igreja começou com o irmão Atmani lá em 1920. Então agora nós estamos em 2021, então nós vamos fazer 101 anos de vida da igreja. Senhor Jesus, o Senhor mostrou para nós que não. Nós estamos restaurando aquilo que Deus deseja, o seu plano original. Ó Senhor Jesus. Então, a vida da igreja começou lá na morte de Cristo na cruz, quando Ele ressuscitou, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, mas Ele também ressuscitou, se tornou o Espírito da vida. Na sua ressurreição, nós fomos gerados como igreja. Ó Senhor Jesus. E quando a gente vê que Cristo se entregou, a gente viu no evangelho passado, Cristo se entregou, no livro de Hebreus, pelo Espírito eterno a Deus. Então a gente vê que essa obra na verdade começou antes da fundação do mundo. Ó Senhor Jesus, porque Cristo se ofereceu eternamente. Ó Senhor Jesus. Então tudo isso a gente precisa compreender. Eu não posso simplesmente ficar fazendo coisas porque, olha, a igreja estabeleceu esse princípio aqui, lá no passado, isso e aquilo. Não, quem administra todas as coisas é o Espírito. Por isso a gente está vendo essa semana a questão de Timóteo. Timóteo é o destinatário. E só no finalzinho da semana o irmão consegue entrar, mas ele quer dar para nós um pano de fundo. A gente precisa entender o livro de Timóteo, tudo isso que vai ser falado, Senhor Jesus, a respeito de Timóteo, a sua fidelidade, a cumplicidade. A gente viu aqui, esse volume 2, normalmente os irmãos colocam o título de uma mensagem que chama atenção ou um ponto central. Então a gente vai ver as 4 mensagens do irmão Pedro Dong aqui. A mensagem 2, a mensagem 4, a mensagem 7 e a mensagem 8, que é destinatário Timóteo, parte 1 e parte 2, e o apóstolo Paulo, autor, apóstolo Paulo, parte 1 e parte 2. Mas o título desse volume do Alimento Diário é A Cumplicidade na Obra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então não é nem o autor Paulo, o apóstolo Paulo, não é destinatário Timóteo, é a cumplicidade na obra do Senhor. Então o Senhor está mostrando para nós, olha, o que você precisa atentar nessa palavra é isso aí. A gente precisa ser cúmplice na obra do Senhor. O que é cumplicidade? É confiança. Senhor Jesus. Tudo isso tem sido falado para nós ao longo das últimas semanas. O irmão veio falando sobre a igreja, a casa do Deus vivo, a igreja coluna e base da verdade, a igreja como a expressão de Deus, o grande mistério da piedade, expressar Deus. Senhor Jesus, fazer a vontade de Deus, e no final ele falando da importância da oração da igreja, a oração que habilita Deus a fazer a sua vontade na terra. São homens aqui na terra dizendo, Senhor, eu sou um com o Senhor, eu quero cumprir a tua vontade, não a minha, eu vou abrir mão de tudo aquilo que é meu caminho, minha direção, para seguir o caminho e a direção do Senhor. E aí essa semana já está logo falando conosco, olha, a gente vai entender as coisas de Timóteo aqui, mas com um ângulo de ver a casa de Deus, assim como a obra de Deus. Ó Senhor Jesus, é isso que tem que perceber, os ensinamentos diferentes nos tiram da palavra profética. A palavra profética ela nos insere a praticar a realidade de Deus, a verdade que é Deus, e essa verdade vai nos constituindo. Então quando vem algo diferente, Senhor Jesus, você percebe, opa, isso aqui não faz parte. Mas o inimigo ele vem nos bombardeando, e se você não estiver atento, Senhor Jesus, você não percebe porque é sutil. O inimigo não vai chegar com uma mentira deslavada e trazer para você, porque você logo vai identificar, opa, isso aqui é uma mentira, é totalmente contrário à palavra de Deus. Mas o que ele faz? Ele usa sofismas, ele usa meias verdades, ele procura levantar o teu ego, a tua ambição, a corrupção que está no seu coração.
Não, mas eu sou limpo, eu sou puro, não tem nada. A Bíblia fala que se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Ó Senhor Jesus, todos nós temos um pecado ou outro. Talvez não pecados grosseiros. Quando eu falo pecado, né, não é, irmão, fulano está fumando, bebendo, se prostituindo, não são coisas pesadas, mas são pequenas coisas. Dúvida, incredulidade, né, falta de paciência, falar mal dos irmãos. Ó Senhor Jesus, são pequenas coisinhas que nos atrapalham, tira a gente da presença de Deus. Então o inimigo está mostrando muitas coisas, Senhor Jesus, mas que não tem base, que não tem realmente o Espírito, e a gente precisa identificar isso. O Espírito falando, por isso que mostrou aqui, né, ele tocou vários princípios aqui e mostrou, olha, para a gente poder entender, eu vou mostrar um exemplo aqui de Abraão, quando pegou o servo mais velho e mandou ele, Senhor Jesus, buscar uma esposa para Isaac. Abraão tipificando o pai, né, o Isaac o filho, e o servo aqui é o Espírito. Então a gente conhece a história, né, quando o servo foi lá, né, buscar, achou Rebeca, né, ele foi lá, olha, vou procurar, andou a beça, né, passou por um monte de lugares, com certeza viu mulheres lindíssimas, formosas, né, super gente boa, mas Deus estabeleceu um princípio para ele. E aí ele foi ali em tudo confiando no Senhor. Olha, a serva que eu estou procurando, olha, é da família de Deus, ó Senhor Jesus. Ele falou, olha, eu vou chegar com um camelo, eu vou sentar aqui, ela vai me oferecer água, e não só para mim, vai também oferecer água para os camelos também. Então é alguém que está disposto a servir, Senhor Jesus. E quando ele chamou a serva, né, olha, eu vou levar você para casar, Senhor Jesus. Ela podia ter falado, olha, eu preciso me preparar. Então ela falou assim, não, eu vou. É alguém disposta. Alguém que ouve a palavra profética e fala, eu vou, Senhor Jesus. Né? E Isaac, quando a viu, né, Senhor Jesus, também estava ali, estava aguardando. Ó Senhor Jesus, também não questionou. Então a gente precisa realmente ser esse, né? O que é a palavra profética? Né? Hoje os irmãos têm compartilhado, né, ultimamente, né, nas lives, né, mostrando que hoje muitos irmãos têm tido dificuldade de crer na palavra. Ó Senhor Jesus, por quê? Porque começa a complicar as coisas, né? O servo chegou para a mulher, para Rebeca, e falou, olha, eu vim aqui te buscar para casar, Senhor Jesus. E ela falou, eu vou. Mas a gente está complicando, a gente fala assim, mas por quê? Mas qual é a base para isso? Onde você tem um documento assinado, Senhor Jesus, você tem uma prova, você trouxe alguma coisa para mostrar, e às vezes a gente fica assim. A palavra profética vem e eu não consigo falar sim e amém. Eu começo a ficar raciocinando. Deixa eu ver se eu aprovo isso aqui. Não tem que ver. É do Senhor? Ó Senhor Jesus. É isso que a gente precisa perceber e identificar o Espírito. Olha, Deus está falando isso aqui. E agora? Agora eu vou diante dele, ter comunhão com ele, limpar meu coração, Senhor Jesus, para ter clareza que é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senão, eu vou ficar ali, Senhor, deixa eu ver se eu aprovo sua palavra. Deixa eu ver se a palavra de Deus está de acordo com outra palavra de Deus aqui. Peraí. Ó Senhor Jesus, a gente tem que dar liberdade para o Espírito. Então tem muitos que ficam questionando, negócio de palavra profética, isso não está na Bíblia. Tá. Ó Senhor Jesus. Só que tá para aquele que busca. Para aquele que não busca, não vai achar, porque não buscou. Ó Senhor Jesus. É como uma pessoa chega e fala, pô, onde é que está isso aqui? Ó, eu coloquei em tal lugar. A pessoa vai, olha e não acha. Senhor Jesus, às vezes não olhou com atenção. A pessoa vem e fala, olha, peraí, vem cá, vou lá te mostrar. Aqui, ó, estava bem aqui. Aí a pessoa até brinca, né? E se fosse uma cobra, tinha me mordido. Senhor Jesus. Olhou, mas não prestou atenção. Senhor Jesus. Então hoje o Senhor está nos trazendo palavra profética. Antes não tinha nome. Antes o irmão está mostrando a direção do Espírito, é a palavra e tal. Aí agora, para ficar algo melhor esclarecido, colocou um nome, palavra profética. Aí a gente agora está tendo dificuldade. Não podia ter colocado o nome. Ó Senhor Jesus. Né? A gente sempre fez comportagem. Apresentando livro para as pessoas, jornal, lendo, orando. Mas agora é comportagem dinâmica. Ó Senhor Jesus. Não, mas não pode botar nome. Por que não pode? Senhor Jesus. Não, porque senão eu vou complicar tudo. Não precisa complicar. Quem é complicado vai continuar. A gente precisa realmente ser simples. O Senhor foi simples. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres.
Senhor Jesus, porque o Senhor, ele estava ali, né, buscando a aprovação de Deus como homem. Ele estava crendo, olha, o que eu fiz foi uma obediência, mas como homem, às vezes a gente não tem muita clareza, será que foi ou se não foi? Ó Senhor Jesus. Ele estava ali aguardando, confiando, ó, eu acho que eu fui aprovado até o final, ó Senhor Jesus, e Deus vai me ressuscitar no terceiro dia. Ó Senhor Jesus, e graças ao Senhor, né, foi aprovado. A preocupação de Cristo era se ele fosse aprovado, e agora? Quem vai vir? Quem que vai salvar o homem? Ó Senhor Jesus, mas graças ao Senhor ele veio cumprindo tudo. Então o Senhor está mostrando isso para nós, olha, a gente precisa tocar na palavra crendo. Os irmãos têm afirmado várias coisas, a gente viu no mediado anterior, né, as últimas semanas, os irmãos falando, olha, vou fazer uma afirmação ousada aqui. Ó Senhor Jesus, o que é isso? É para parecer? É para mostrar que conhece muito? Senhor Jesus, não, é algo que Deus colocou no coração. Eu já compartilhei aqui também, o Senhor já me levou a fazer também uma afirmação, mas eu também não tinha clareza, mas eu obedeci. Falei, Senhor, quer que eu fale isso mesmo? Vai lá e fala. Senhor, mas eu não tenho clareza. Fala. Ó Senhor Jesus. Eu falei. Depois eu fui questionado. Ó Senhor Jesus. E na hora de responder eu falei, Senhor, eu não estou claro, mas o Senhor mandou falar, eu obedeci. E agora, como é que eu vou fazer para responder? Eu só falou, vai. Ó Senhor Jesus. Quando eu comecei a responder, né, o Espírito foi me clareando tudo, foi me esclarecendo, e eu pude esclarecer também. Ó Senhor Jesus, a pessoa que questionou. E também saiu claro, foi tudo no Espírito. Não foi por presunção, por soberba, por entendimento, por raciocínio, por convencimento, mas foi pelo Espírito. Os apóstolos, irmãos, que estão à nossa frente, estão aprendendo também a confiar no Senhor. E nós também precisamos aprender. Senhor Jesus, quem faz toda a obra, quem é o dono de toda essa obra, a gente vai ficar claro no mediário essa semana, é o Espírito. Ele é que vai fazer. Abraão mandou ele, vai lá e pega alguém na minha parentela. Quando chegou lá, ele cheio de discernimento. Olha, eu vou pegar aqui quem me der água para o camelo. Ele não falou nada. Senhor Jesus, mas ele ficou ali, né, procurando alguém que tinha um sentimento no Espírito. Aí nós precisamos, né, ele falou, até mesmo os mais espirituais. Aquele que acha que não tem problema nenhum, tem que ir diante do Senhor, tem que limpar a consciência todo dia. Eu tenho sempre essa preocupação de estar falando algo aqui que possa ser um ensinamento diferente, que possa ser algo que não está na palavra profética. É uma grande responsabilidade. Ó Senhor Jesus, quero esclarecer os irmãos, não quero falar nada diferente. Eu quero sempre estar focado na palavra. E como mostrou aqui, é tudo sob o ângulo da volta do Senhor, sob o ângulo da obra, de como funciona a igreja. É Cristo e a igreja trabalhando, Senhor Jesus, para acabar com a bagunça desse mundo. Né? Um dia o Senhor vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés, Ele conta com a igreja. Então, por um lado, nós somos o corpo de Cristo. Por outro lado, nós somos a noiva de Cristo que vai casar com Ele. Ó Senhor Jesus, são dois aspectos. Né? Por um lado, nós temos que cooperar com o Senhor. Ó Senhor Jesus, nós estamos no Senhor, somos o seu corpo, temos a mesma vida, a mesma direção. Por outro lado, nós somos homens que estão sendo preparados para ser um com o Senhor, para se tornar uma só carne, né? Os dois se tornarão uma só carne. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Senhor Jesus. Então, não basta só estar na igreja e já está ali, olha, você está na igreja, um dia você vai ser a noiva, se eu não for compatível com o noivo. Então Ele está me dando da sua essência, da sua natureza, da sua vida para me transformar. Então o Espírito é o servo mais velho. Ele sabe como conduzir as coisas de acordo com o gosto do Pai. Ele não escolheu qualquer um. Ele chamou aquele que já administrava, já fazia, já sabia, já conhecia. Senhor Jesus, conhecia o Abraão, conhecia o pai. Também conhecia o filho, viu o filho crescer, viu o filho ficar pronto para casar. Senhor Jesus, e Ele queria encontrar alguém do mesmo sentimento, e é o que Ele está trabalhando em nós hoje. Hoje é difícil a gente ter o mesmo sentimento de Deus, mas o Espírito está trabalhando em nós. Tem toda uma jornada para chegar lá onde está a parentela, buscar, levar, até chegar diante do noivo e casar. Hoje nós estamos nessa jornada. Senhor Jesus, esclarecendo todas as coisas. Por isso o Senhor está nos mostrando que Ele quer que nós sejamos na igreja ativos, ajudando os irmãos a serem vencedores. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor, Ele mostra que o Espírito,
ele administrou, ele administra muito bem todos os bens do Senhor. Hoje tudo está sendo operado pelo Espírito. Por isso que está colocando isso diante de nós. Por isso que ele vai mostrar para nós, dentro da Epístola de Timóteo, a maneira de agir. Porque Paulo veio definir o que é ensinamento. Não é só ser apóstolo, chegar e fazer. Não, tem um ensinamento. Tem aquilo que é saudável. Tem aquilo que está vindo do Espírito. Tem aquilo que está sendo transmitido de maneira fiel. Então hoje da mesma forma. Temos irmãos que são nossos apóstolos, mas eles estão trazendo aquilo que é do Espírito. E nós precisamos buscar aquilo que é do Espírito também. Ó Senhor Jesus, é isso que vai nos guardar. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.